A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente, em nome de Jesus. Mais um vídeo para o nosso canal Trombeta de Deus. Quero desejar para os irmãos um feliz ano novo. Espero que tudo tenha corrido bem durante a virada e que esse ano seja um ano de bênção, um ano abençoado pelo Senhor e principalmente seja um ano de crescimento espiritual e conhecimento de Deus. Nós sabemos que o nosso tempo está curto, né? Cada vez mais estamos mais próximos da volta do Senhor, mais próximo da grande tribulação. As coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos e quem vai estudando a palavra e vai vendo os caminhos do Senhor, né, vendo os planos do Senhor que ele deixou descrito para nós, estamos vendo que tudo está ocorrendo como o Senhor Jesus falou, como a palavra de Deus profetizou. Então, é tempo de sempre foi tempo, né? Mas ainda mais agora é tempo de buscar o Senhor, é tempo de conhecer o Senhor, de prosseguir conhecendo ao nosso Deus. No canal, nós ficamos um tempo sem postar, né? Acaba que o fim do ano a gente trabalha bastante, mas vamos voltar aos vídeos, pelo menos uma vez por semana, vou me esforçar para ser assim, ao menos, ou que de 15 em 15 dias. Não consigo postar ainda com muita frequência, mas vamos voltar a postar. Esse ano vou trazer novidades no canal com relação à palavra. Eu tenho estudado, irmão, cerca de 2 anos, mais ou menos, eu tenho estudado alguns livros chamados apócrifos, né? Apócrifos é uma palavra que chama escondido. Irmãos, e tem livros maravilhosos. Tem livros que são realmente, que não são inspirados por Deus, é, e tem livros que são inspirados. Você lê, compara com a palavra e não tem como você falar que aquele livro não é inspirado. Você tem o livro de Enoque, você tem o livro de Primeira Esdras, você tem os livros que estão lá na Bíblia Católica, que infelizmente na Reforma foram tirados. São livros inspiradíssimos. São 7. Eu li os livros, são o livro de Macabeus, Judite, Sabedoria, o livro de Eclesiásticos é um livro maravilhoso. Então, o livro de Baruque, são livros que trazem revelação. O livro de primeira e segunda Macabeus, por exemplo, tira aquele vácuo que a gente tem na palavra, ali de Malaquias até Mateus, né? Porque ali acontece, na época de Antigo Epifânio, conta aquela história da abominação do templo que ele faz e toda a trajetória ali de Judas, né? Com aqueles outros judeus, trazendo de volta ali a restauração da adoração a Deus, eles sendo homens justos, e Deus trabalhou muito naquela época, e a gente não tem, porque foi tirado, infelizmente. É, você pode me perguntar assim, mas, irmão Giovanni, como que você sabe se um livro ele é palavra de Deus ou não? O crivo que eu passo é o da palavra que a gente já tem, mas você pode ver que o livro não contradiz nada da doutrina do Senhor, e a gente precisa conhecer os assuntos a qual a palavra de Deus aborda, sobre duas casas, sobre as festas, sobre a escatologia, o plano de Deus de salvação para o homem, né, o sacrifício de Jesus e assim por diante. E você vê que esses livros que eu citei, eu não citei todos, tem Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Baruque, tem alguns, deve ter uns 8 ou 10 livros que eu tenho lido e estudado frequentemente. Então eu vou inclusive postar, tem alguns são inteligência artificial, então eu posso, são narrados por inteligência artificial, vou poder postar aqui para os irmãos ouvirem. E aí eu quero que vocês também ouçam com o coração atento, quem tem o coração puro para estudar, e comparem para vocês ver como é maravilhoso e como acrescenta demais no conhecimento de Deus. E eu vejo que esses livros foram deixados como provas para aquele que tem fome e sede de justiça. Como assim prova? Você pode pensar comigo. Eu penso que nada foge ao controle do Senhor. Teve a questão do cânon bíblico, teve o primeiro cânon que é o que tem lá na Igreja Católica, depois um segundo cânon que foi tirado livros na Reforma e tudo o Senhor controla. Eu penso que, não é que eu penso, é assim que funciona, né? Coisas acontecem e a gente tem de falar, mas não era para ser assim, por que que não colocou esse livro, por que que não colocou o outro? Tudo é a permissão de Deus. Se está assim é porque Deus permitiu e Ele quer provar corações. Porque agora você estuda a palavra e você estuda esses livros, você vê o quanto Deus acrescenta. O problema é que às vezes nós não estudamos nem a própria Bíblia que nós já temos, né? A pessoa não lê, a pessoa não estuda, não gasta tempo.
para estudar a palavra do Senhor. E lá em Jeremias 33:3 fala: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe. Então, o Senhor quer revelar coisas grandes para nós, Ele quer mostrar os seus planos. A Bíblia fala que o Senhor não vai fazer nada sem revelar para os seus santos. Mas a gente não estuda. A revelação está na palavra. Ela está ali, não é uma profetada, não é alguém. Não, o Senhor vai revelar na palavra. Está ali tudo escrito, é só a gente estudar, conectar os textos. Mas às vezes temos preguiça, não queremos estudar. E o Senhor não gosta disso, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, já disse Salomão, né? Porque o Senhor quer pessoas que têm afinco para estudar e que têm desejo de conhecê-lo. E o Senhor se revelou na sua palavra. E ele deixou esses livros escondidos, como diz a palavra apócrifa, né, que é escondido. Deixou esses livros escondidos para o nosso tempo, para que a gente possa compreender. Porque eu disse para o nosso tempo que antes ele era considerado palavra de Deus. Você vê a palavra Judas cita Enoque, o próprio Senhor Jesus cita coisas de Enoque, ele não fala o nome de Enoque, mas você vê, está lá escrito Enoque, você é a inferência de Jesus e outros textos, Pedro também faz isso. Então, você vai ver que esses textos, você vai pegar Apocalipse de Baruque, ele é muito similar à palavra, inclusive o estilo de profecia, e traz muito acréscimo ao livro de Esdras, traz muito acréscimo ao livro de Daniel, né, segunda Esdras. Então, você vai ver que são coisas que Deus deixou para trazer revelação, trazer muitos acréscimos ao seu povo. Então, nós vamos estudar, e eu quero que você também estude com afinco sobre isso. Nós vamos falar sobre vários temas da palavra, continuar falando sobre escatologia, porque eu acho que é muito pertinente para o nosso tempo, para que as testemunhas do Senhor acordem, né? Agora o Senhor está levantando as primeiras testemunhas e eu penso que sempre teve gente acordada durante todas as eras, porque o Senhor tem seus servos e seus profetas que falam durante todas as eras. Não tem uma época que não teve servo de Deus. O que aconteceu é que a igreja dormiu, assim como o Senhor Jesus profetizou, e aí apagou-se, ninguém estava trabalhando, como ele também mesmo disse. E agora a luz está começando a nascer. O azeite de ouro que já veio desde a palavra, desde da Torá, né, dos livros de Moisés, pelos profetas e salmos, todos esses homens vertiam azeite de ouro. Ele foi perdido por um período, porque quando chegou a, a morte dos apóstolos, né, após a ida de Cristo de volta ao céu, aqueles primeiros cristãos foram morrendo e foi entrando heresia e paganismo na igreja, a igreja dormiu, mas o Senhor traz de volta os seus testemunhas, agora em número maior, porque vai crescer. Ainda somos poucos, porque infelizmente tem muito joio. E o sistema religioso está decaído, infelizmente. A gente fala, eu falo isso com muita dor no coração, mas é heresia, é dinheiro, é uma série de coisas. E tem pessoas verdadeiras, tem servos verdadeiros nesse sistema, mas como diz a palavra lá em Apocalipse, sai dela, povo meu. O Senhor vai separar o joio do trigo, ele vai separar os que são corretos dos que não são, e vai tirar desse sistema que infelizmente o inimigo trabalhou, né? Ele plantou o joio e agora ele trabalha. Você vai ver que muitas pessoas de coração duro não querem ouvir a palavra, conhece, às vezes ensinou a heresia e aí conhece a verdade, mas por causa do ego, mas por causa que escreveu o livro, por causa de uma série de coisas, as pessoas rejeitam a palavra do Senhor. Mas como diz o apóstolo Tiago, essas pessoas vão prestar conta diante do Senhor e quem ensinou vai prestar conta em dobro, como ele mesmo diz. Porque se queremos ser mestre, temos que medir as nossas palavras conforme a palavra de Deus. Nós devemos falar somente o que Deus falou e que deixou descrito na sua palavra, não o que a gente acha ou porque a gente conectou errado e depois. Porque num processo de aprendizagem, meu irmão, isso acontece comigo, às vezes você está lendo, isso acontece com qualquer um que está estudando. Você está lendo, está conectando os textos, e às vezes você não conectou todos os textos que precisavam ser conectos, porque a palavra de Deus é como se fosse um quebra-cabeça. E foi assim que Deus montou também para provar os nossos corações, o nosso afinco para estudar. Então você tem um entendimento ali, em princípio, né? Mas você vai estudando e aí você conecta os restantes dos textos que precisavam, e aí você entende que, poxa, eu entendi errado aqui. Agora eu tenho que voltar lá e ensinar corretamente. E isso é muito saudável, e Deus gosta desse coração ensinável e humilde. Mas o que acontece hoje é que as pessoas ensinam errado e alguns permanecem no erro, outros conhecem
a verdade, mas ainda assim também preferem continuar pelo coração duro. Poucos se voltam para o Senhor. Mas é assim que o Senhor disse, que poucos se voltam para ele, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, poucos são os reis sacerdotes, poucos são aqueles que querem verdadeiramente estar com ele e reinar com ele. Poucos é que querem conhecê-lo de fato, falam às vezes com a boca que querem conhecê-lo, mas no fim não o conhecem, não querem de fato, estão amando o mundo. E a palavra como um todo, eu incluo todos os livros que eu citei, vão dizer isso, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso diz na Bíblia, isso diz lá nos apócrifos, que a gente vai estudar e vocês vão ver. E o Senhor continua falando, porque os homens amam mais as trevas, eles querem pender para o pecado e vão porque tem livre escolha. O Senhor colocou, como ele diz lá em Deuteronômio, eu coloquei diante de vocês o bem e o mal. E o Senhor ainda deu o conselho: escolhe o bem, escolhe a vida para que vocês possam viver. Mas o que que a gente faz? Tem um coração duro e obstinado e caminha para longe do Senhor o tempo todo. E a justiça do Senhor vai seguir. Porque, veja, o Senhor não queria que nenhum se perdesse. Ele enviou seu Filho para todos. E todo aquele que crê vai ter a vida eterna. O problema é que as pessoas não creem, não seguem, não estudam. Muitas vezes até participam de uma comunidade, de uma igreja, mas não servem a Deus verdadeiramente, porque Jesus disse assim, pela árvore, desculpa, Jesus disse assim, pelo fruto você conhece a árvore, e as pessoas estão com frutos ruins, não geram frutos de justiça, né? E aí caminham infelizmente para a perdição, e é o que a palavra diz, não sou eu que estou dizendo, e eu também digo porque a palavra diz. Então, se nós não queremos caminhar para a perdição, devemos andar em santidade, conhecer a Deus, e conhecemos a Deus estudando a palavra, temos que gastar tempo. É porque o mundo apresenta coisas prazerosas para a carne, né? Inteligência artificial, passeios e coisas que vão tomar o nosso tempo, trabalho em excesso. E não estou dizendo que nós não temos que trabalhar, que nós não devemos passear, devemos, eu amo passear com a minha família, eu trabalho e tudo isso é feito, mas a prioridade tem que ser o Senhor. O tempo de estudo, o tempo de oração, o tempo de jejuar, de buscar o Senhor, de ensinar a palavra, porque é um dever nosso como cristão de levar a palavra para os outros e ensinar os irmãos o Senhor vai revelando para nós. Então você vai caminhando e aí você vai vendo os frutos de justiça sendo gerados e a salvação sendo confirmada. Como diz o apóstolo Pedro, a nossa salvação tem que ser confirmada pelas obras que nós praticamos. Não existe essa que é tudo pela graça e que a gente não precisa fazer nada. Isso é uma heresia do inimigo, inventada para enganar as pessoas. Você precisa de ter fé em Jesus e ter obras, boas obras feitas para que você possa apresentá-las diante do Senhor. E essas obras vão te gerar galardão, vão te gerar posições no reino de Deus. Então, como diz Tiago, capítulo 2, a fé sem as obras é morte, ponto final. Você tem que caminhar com as duas coisas, com a fé e com as obras. Então, meus irmãos, é isso que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje. Então eu vou começar a gravar os vídeos e postar, e vai ser bênção em nome de Jesus. Esse ano o Senhor vai abrir cada vez mais a nossa mente, mais o nosso entendimento, para conhecermos mais a Ele. E eu sei também que, como estamos na reta final, né, dessa nossa era, desses 6.000 anos, para entrarmos no período de grande tribulação e depois do milênio, o Senhor vai nos mostrar cada vez mais as coisas. Tem os sinais que a própria Bíblia fala e os sinais que Deus vai deixando pelo mundo, né, com os acontecimentos, e a gente vai olhando para a palavra e o Senhor vai confirmando no nosso coração e nós vamos entendendo e discernindo os tempos, né? O Senhor fala que nós devemos discernir, remir e discernir o nosso tempo, o tempo que estamos vivendo. E nós só conseguimos fazer isso através do Espírito de Deus que está em nós, estudando a palavra e buscando no Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus. Compartilhe os vídeos do canal. Já tem várias playlists no canal bacana, já tem muito estudo, tem mais de 200 estudos. Vão lá, estudem a palavra do Senhor, compartilhe para que muitas pessoas cheguem ao conhecimento pleno do Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz, meus irmãos. Fica com Deus.